Sejam muito bem-vindos ao podcast Tenho Tanto para Falar. Hoje nós estamos num novo cenário, feito aqui em casa mesmo. Bom, gente, a gente hoje vai falar sobre um assunto que bombou nas redes sociais, não só nas nossas, como em todas as redes sociais, que foi a reinvenção do Marcelo Antoni, que mora aqui em Portugal e que apareceu nas redes sociais mostrando o seu novo desafio profissional. Lá atrás, né, Beta? Foi quando que a gente falou sobre gerações? Foi em 2021, a gente fez uma série de podcasts, né, de edições, falando da diversidade geracional, né? Então, a gente começou falando da questão, acabou trazendo o etarismo, acabou trazendo também a forma como as pessoas trabalhavam juntos, pessoas de diferentes gerações, porque hoje em dia no mercado de trabalho a gente tem 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo, né, nas empresas, que é uma coisa inédita. Então, acho que vai ser muito legal a gente falar sobre esse tema aqui. E eu estava vendo o negócio do Marcelo Antoni, agora uma outra matéria, ele falando que foi por acaso, porque ele conseguiu vender, três amigos procuraram ele, querendo comprar um apartamento aqui, e aí ele buscou um amigo corretor, e ele indicou esse amigo corretor, esse amigo fez a venda. E o amigo corretor falou para ele, por que você não, né, já que você está fazendo isso e você faz bem, por que não fazer isso, ganhar dinheiro com isso, né? Porque às vezes, gente, já parou para pensar quantas coisas você faz, Cris, eu faço, e quem está ouvindo a gente, quem está vendo, faz muitas vezes de graça. Lembra do Borogodó? Lembro do Borogodó, porque a gente não consegue identificar o que é o nosso Borogodó. Qual é a habilidade que a gente tem nata e que a gente faz com muita facilidade. E isso, Beto, me trouxe uma reflexão muito importante, que a maioria das vezes a gente não consegue identificar uma nova forma de trabalhar. Como a gente, nós que temos mais de 40 anos, como a gente foi criado num mundo em que o trabalho é aquele trabalho de 8 às 6, que a gente vai para o trabalho ou trabalha de casa, que você já tem lá o seu checklist. Não, sai da faculdade, eu tenho que sair da faculdade empregada. Imagina sair da faculdade sem emprego. Nossa, não dá, né? Já tinha que sair da faculdade, cumprir o script, né? Terminar a faculdade, já com estágio engatilhado no emprego e trabalhar a vida inteira na mesma empresa. Tem gente que até hoje tem dificuldade dessa questão de troca de emprego. Como eu vou trocar de emprego? Eu quero ficar a vida inteira na mesma empresa. Às vezes a pessoa não consegue identificar que aquilo que ela faz na empresa, ela pode levar a outras formas de trabalho, como, por exemplo, uma mentoria, como, por exemplo, palestras, como você pode ser consultor ou mudar completamente de área, como foi o caso do Marcelo Antoni. E que, na verdade, não necessariamente ele mudou, né? Se ele continua sendo ator. A profissão de ator é a profissão da vida dele. Ele não deixou de ser ator. Ele agora agregou uma atividade a mais na sua caixa de ferramentas, vamos dizer assim, né? Então, se ele receber um convite para trabalhar como ator, se for interessante para ele, ele pode trabalhar. E até porque o trabalho de corretor é um trabalho mais livre, né? Não está preso em nenhuma, né, em nenhuma caixa. Além de tudo, essas novas formas de trabalho dão para a gente uma autonomia do tempo. Que hoje, né, depois que você é um pouco mais maduro, não sei você, Beta, mas eu, pelo menos, depois que a gente é maduro, a gente valoriza muito o tempo que a gente tem. Eu super valorizo o tempo, gente. Demais. Não, eu acho que, assim, no meu caso, a pandemia me fez ver o quanto que o tempo é importante. No meu caso, foi a pandemia com a maternidade, porque eu tive meu filho aos 40, eu voltei da licença maternidade, ele tinha 6 meses, em 2020, né? Em plena pandemia, a pandemia tinha acabado de estourar, e ali eu vi que o meu tempo ele era muito precioso, porque eu tinha que me dividir entre o trabalho e o tempo, não só os cuidados do meu filho, mas também as horas de lazer com o meu filho. Então, o tempo realmente virou uma coisa muito preciosa. Eu acho que acontece com quem vira mãe, né? Independente da idade, eu acho que o tempo passa a ser mais precioso. Não, e não só o tempo com o seu filho e com o trabalho, como tempo para você. Sim, Né? Porque, na verdade, a gente tem vários campos, várias caixinhas na nossa vida e que a gente precisa ter tempo para cada um deles.
porque senão você acaba fazendo tudo atabalhoado e sem estar presente em nenhum canto. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte: é, quando a gente chega na cidade, depois dos 40 anos, por mais que a gente queira fazer uma virada de carreira, ou a gente queira, como a gente fez, mudar para outro país e começar tudo do zero, a gente sabe que enfrenta muita dificuldade, porque uma coisa é fato, existe uma certa resistência de contratação de pessoas maduras como a gente. Não, e até, por exemplo, a gente fez a especialização em design thinking, né? Aí eu não queria, fiz isso e agora eu quero trabalhar com design thinking. Tudo bem, eu até queria ter uma oportunidade de trabalhar com isso, com design, mas trazendo a minha bagagem junto. Só que como eu tinha um emprego bom, né, que me dava uma projeção, que eu era reconhecida, eu tinha bom salário, bons benefícios, eu pensava, como é que eu vou largar isso aqui para começar do zero? Se eu não tivesse um emprego, talvez seria mais fácil começar do zero. Fácil assim, né? Porque dificilmente eu ia Já ganhar. seria um caminho natural, não é mais fácil, é um caminho natural. Exatamente, porque dificilmente eu ia conseguir ganhar o salário que eu ganhava por eu já ter quase 20 anos de carreira. Então, dificilmente eu ia conseguir entrar no mercado, né, numa carreira nova de design, ganhando com a mesma, né, porque eu não tinha experiência. Né? E aí também é uma coisa que as empresas precisam também rever. Porque o que que é experiência? Experiência só naquela habilidade exata, ou porque, assim, na minha cabeça, Beta, a parte técnica, todo mundo aprende. Tenta e aprende. Então, o que que realmente você precisa procurar no novo funcionário? Seja ele com 20 anos ou com 55 anos. O que que você precisa procurar? Será que não é a parte emocional? Será que não é a bagagem? Será que é a solução de problemas? Flexibilidade? Será que não é isso que a gente deveria procurar numa pessoa? Exatamente. E falando nesse tempo que a gente está, né, que as soft skills, né, vamos dizer assim, as hard são as técnicas, as competências emocionais são muito mais, devem ser valorizadas. São profissionais que têm mais idade, têm mais experiência, né, nesse sentido, já lidou com muita coisa, e aqueles que são abertos a trabalhar também com os mais jovens, né, e ensinar os mais jovens essa troca, as empresas deveriam estar olhando para isso com mais cuidado, e eu acho que elas não estão. Até porque é o que a gente fala sempre, quando a gente coloca no mesmo lugar, né, no mesmo projeto, no mesmo job, o que quer que seja, você coloca pessoas com olhares diferentes, com bagagens diferentes, né? É, com outros contextos de vida. Se você coloca essa diversidade junto, a possibilidade de sair um projeto mais criativo, uma solução mais inovadora, uma resposta mais eficiente para o desafio que o grupo está vivendo, é muito maior. E talvez essa virada de chave, porque o que eu vejo muito a discussão das empresas é assim: a geração XPTO é muito, como é que fala? Muito teimosa. A outra não se desenvolve. A outra não se compromete com A nada, outra não se né? compromete, não quer ser CEO, né? CEO não quer Ser CEO, não comprometer, quer se comprometer. Em vez da gente estar nessa discussão que não, para que não mim, leva a nada. que para mim é discussão de sexo dos anjos, Que não vai levar a lugar que não vai chegar nenhum. a nenhum lugar, por que que a gente não pensa em como colocar todo mundo junto? E todo mundo junto para conversar e para agregar, né? Para somar, não para dividir. Né? Por que que uma empresa não coloca um grupo de pessoas diferentes, né? A gente está falando aqui de diversidade geracional, de diferentes idades, faixas etárias juntas para discutir um problema. Esse, por exemplo, é o problema. Será que realmente uma pessoa jovem não quer se comprometer com o trabalho? Ou será que ela se compromete de uma maneira diferente, de uma maneira leve? Porque, assim, o que eu vejo muito aí é a minha experiência, o que eu vi muito é que, assim, na nossa geração, na minha geração, o trabalho era praticamente tudo na sua vida. Era a vida. Aí você tinha uma vida pessoal, mas a sua vida era o seu trabalho. Tanto que, até hoje, quando você vai se apresentar para alguém,
né? O que você faz? A primeira coisa que você fala é assim, então, eu sou economista, Eu trabalho na empresa tal. eu trabalho na empresa tal, não sei o quê. Poucas vezes você fala quem você é. Eu sou Cristiane, né? Exatamente. É. E ao mesmo tempo que estão lá falando que o mais jovem não quer se comprometer, olham para quem tem mais idade e acham que não tem energia para trabalhar, que não vai conseguir trabalhar, que não vai conseguir lidar com os mais jovens, que não vai entender de tecnologia. Gente, pelo amor de Deus, né? Já passou o tempo disso. Até porque todo mundo já tem um smartphone, né? Pelo amor de Deus. Não, e assim, mais uma vez, se a pessoa mais velha tem uma curva de aprendizagem maior numa tecnologia, pode muito bem ser treinada para isso, pode se desenvolver, pode ter cursos, formações, tudo para poder chegar nessa curva. Agora, também o mais novo tem uma curva de aprendizagem para ter uma inteligência emocional pior do que uma pessoa que já tem 20 anos de empresa. E até para lidar também com, né, o que acontece no mundo corporativo. Você tem uma experiência sobre isso, né? Falando de juntar as gerações, né? Tem. Me conta um pouquinho. Não, eu tenho, sim, não. Na verdade, é o seguinte, o último emprego formal que eu tive, é, exatamente porque eu queria ter essa bagagem da área de aprendizagem também na tecnologia, aprendizagem remota, eu fui trabalhar numa startup brasileira. E das características mais importantes para eu entrar nessa vaga foi a minha idade, indo completamente contra todos os problemas que a gente está sentindo, que a gente está vendo. Mas para toda regra, a exceção, né? Então, assim, eu sou a exceção para comprovar a regra. É, por quê? Porque essa startup, sei lá qual era a média de. Tirando os CEOs, que já tinham mais de 40, a faixa etária eu acho que não chegava a 30. Se você pegasse uma média lá, não chegava a 30 anos. Eu acho que o gestor da minha área, não sei nem se ele tinha 28 anos, se ele estiver me ouvindo, eu não sei a sua idade. E eu fui chamada exatamente pela minha experiência com o mundo corporativo, porque como eles estavam começando não, mas eles tinham uma linha corporativa de vender cursos para as empresas, estava lá na empresa comprando curso, pessoas com 40 anos, com mais de 40 anos. Então, eles precisavam de uma pessoa que falasse a mesma linguagem. E aí, realmente, foi o meu diferencial. Isso acontece em todas as empresas? Não. Mas você já começa a ver algum movimento, porque se você pegar os gestores das empresas, eles vão estar nessa faixa etária, nas empresas tradicionais. A maioria dos gestores vão estar com 40 anos mais. Então, até a geração mais nova bem se sente confortável de Às vezes não é nem não se sentir confortável, às vezes eu acho que eles podem não se sentir validados. validar. Boa, Porque eu acho que nós, né, nem eu me incluo, eu tenho 45 anos, nós muitas vezes podemos desacreditar o jovem, né? E acho que é um cuidado também, é a questão reversa, né? A gente está falando de etarismo, né, para quem é mais jovem, existe também isso, né? Existe um preconceito aí com as novas gerações, né? Só porque eles têm um outro lifestyle, uma outra mentalidade, uma outra forma de ver o trabalho, de viver o trabalho. E a gente acaba colocando o nosso ponto de vista, né? O que a gente viveu e compara com deles e fala que eles não estão certos. Não existe isso, né, gente? Não existe uma geração mais certa do que a outra. Uma vem só moldando o futuro da outra, né? Então, Exatamente. a gente vai dando subsídios, né? Cada geração vai dando subsídios e vai avançando um pouco mais. Mas essa questão até das pessoas mais 40 a mais, 45 mais, enfim, eu sempre falo isso para o meu pai, né? Meu pai tem 71 anos, trabalhou a vida toda no serviço público, se aposentou tem 2 anos, vai fazer 4 anos, na verdade, se aposentou em 2019. Se aposentou no final de 2019 e ele tem uma capacidade produtiva imensa. Só que ele não foi para a academia, porque na história da vida dele, apesar dele ter tido vontade de fazer mestrado, enfim, não teve tempo de fazer, não deu prioridade a isso, então ele não foi ser professor.
Só que ele tem uma capacidade, ele tem tanta coisa para ensinar, ele é didático, ele gosta de dar palestra, ele deu palestra a vida inteira. E eu falo para ele, poxa, você precisa se colocar nesse universo de outra forma. Ah, não, Roberto, eu precisava ter um emprego. Eu falei, para complementar a renda, né? Eu falei, não, você não precisa de um emprego, você tem que entender que emprego é diferente de trabalho. Você não precisa de um emprego todo dia, entrar às 9, sair às 6, ou entrar às 8, sair às 5, ter um calendário para cumprir que foi definido por outra pessoa. Você precisa criar o seu trabalho. Você precisa ser o dono do seu trabalho, se apropriar da sua capacidade e ver como é que você vai vender ela. E eu acho que isso é muito que a gente conversa aqui, o que eu estou falando com meu pai, eu acho que faz parte desse universo 45 mais, que de repente foi demitido de uma empresa, tem um grande conhecimento, mas não sabe para onde levar e fica sempre procurando um emprego. Não estou dizendo que a gente não tem que procurar um emprego, ou, enfim, cada um tem a sua realidade e às vezes realmente precisa de um emprego. Mas o que eu estou trazendo aqui é que a gente precisa ampliar as nossas possibilidades, né? Olhar um olhar, não só tentar dividir o tempo, até para, tudo bem, eu vou tirar esse tempo aqui, vou me candidatar a vagas, mas sabendo que isso é uma questão complexa para as empresas, contratar uma pessoa mais velha, né, com mais experiência. E se isso é uma realidade, se isso é um fato, o que mais eu posso fazer? Né? Como é que a gente pode se colocar para o mercado de outra forma? Exatamente, porque assim, eu acho que muitas vezes também a gente não olha com curiosidade para o que para outras oportunidades que a vida pode trazer e que existem outras formas de trabalho, que a geração mais nova pode ajudar também a gente nessa ideação, né? De novas formas de trabalho. A gente fica sempre muito focada nesse trabalho qual todos nós fomos moldados para trabalhar. Mas por que não pensar diferente? Às vezes a gente espera acontecer alguma coisa, né? Talvez uma demissão, talvez uma pandemia, né? Para a gente pensar em outras formas de trabalho, que a escassez traz essa criatividade na gente. Só que antes de chegar na escassez, antes da gente chegar naquela idade que as empresas estão dando a aposentadoria compulsória, antes de chegar numa demissão, que pode acontecer, isso pode acontecer com qualquer um, por que a gente já não pensa nesse outro lado? Porque a gente precisa pagar boleto, a gente não vai largar a empresa assim, uhul, larguei e vou mudar de vida. Não. Aquele conceito da gente ter um investidor, né? A empresa ser o nosso investidor para o excesso. Vamos ver. Um investidor, ou então assim, sabe aquilo que eu gosto de fazer? Porque às vezes a gente ama o nosso emprego. A gente está há 20 anos trabalhando, fazer uma coisa diferente. E hoje em dia o que eu vejo é que a gente pode fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. A gente pode ter várias profissões. Não foi porque eu me formei em administração que eu tenho que ser administrador por resto da minha vida. Não é só porque eu tenho 20 anos de experiência em marketing, eu tenho que ser marqueteira. Chegou um momento que eu falei, legal, consegui tudo que eu queria, mas eu não posso ser outra coisa. E é nesse momento que a gente pode começar a testar. Ou até ser a mesma coisa, né? Você pode ter a mesma coisa, só que num formato diferente. Porque se aquele formato, né? Se o mercado não me quer daquele jeito, como é que eu posso agregar valor de outras formas? Então, aí vem isso que você está falando, né? Que é exatamente, ter essa curiosidade. Então, eu posso continuar sendo marqueteira, mas como que eu posso vender o meu trabalho, fazer as minhas entregas sem ser numa CLT? Por quê? Porque hoje eu valorizo, por exemplo, eu quero treinar com calma de manhã, sabe? Eu quero ter um momento de qualidade com o Matheus. Então, qual outra forma de trabalho que eu posso ter? É muito difícil, não é fácil não, Vera. Não é fácil porque a gente deixa de ter alguém para controlar, né? Alguém para dizer o que a gente tem que fazer, que a gente foi feito desse jeito, E é né? fácil para a gente. Eu tinha um lugar para ir, eu tinha um horário para cumprir, alguém me dizia o que eu tinha que fazer, né? Então eu já sabia com quem eu ia interagir. Agora imagina você estar praticamente começando do zero, uma nova rotina que você vai ter que organizar o seu tempo, você vai ter que organizar a sua agenda, você vai ter que buscar o seu network, né? A sua rede de relacionamento que vai te ajudar nessa construção. Você vai ter que conversar com pessoas, você vai ter que se expor,
e muitas vezes a gente não quer se expor, muitas vezes a gente tem medo, E a gente vai ter que lidar com frustração diária, quase. escutar não, gente. Escutar, não, projetos que não são aprovados. Porque quando você está numa empresa, você ainda tem com quem dividir. Então, se aquele seu projeto não foi aprovado, o outro que pinta. Que não para de ter projeto. Entendeu? Pelo contrário, às vezes você fala assim, ai meu Deus, não aguento mais projeto. Aqui a gente tem que criar projeto. Aqui a gente cria projetos, Beto, e a gente recebe muito não, aquele, sabe, né? Uma brochada. Dá uma desanimada. Uma desanimada. Mas aí... E quando o post não bomba, é coberta. Quando o post, você está lá, 2 pessoas curtiram. Pois é. Não é fácil, não é fácil, mas assim, também tem um outro lado, né? Não é fácil, é uma construção, é um aprendizado. Eu acho que eu aprendo a cada dia, desde que, né, depois de muito tempo trabalhando no corporativo, eu acho que para mim, assim, eu lembro uma vez que uma amiga me falou assim, Beta, você é a dona da sua marca é a Roberta. Você não tem que depender de empresa para fazer o seu trabalho, você tem que se colocar no mercado. E aí você vai fazer o seu trabalho. E se alguém quiser te contratar para um projeto, olha que bacana. Então, assim, não é que eu não é que a gente está falando aqui que tem que sair de empresa, não. Você pode continuar procurando emprego na E você empresa, pode. mas ao mesmo tempo você está construindo esse caminho que vai ser a sua opção. Você vai ter uma opção, uma alternativa. Tentar abrir, mais uma vez a gente fala aqui, né? Ampliar o olhar para as alternativas que a gente encontra. E a Beta trouxe uma coisa muito legal, que é a marca. Não é só porque a gente está numa empresa que a gente não vai trabalhar nossa marca. Não estou falando a gente ser influencer, nada disso. Mas o que a gente tem, por mais que eu era coordenadora de marca, quantas mil pessoas, né, são coordenadoras de marca numa empresa grande? Várias. Mas construir a minha marca, Cris Carvalho. Quem é a Cris Carvalho? Como você se Quais relaciona são com o trabalho? exatamente, quais são os valores da Cris Carvalho? Hoje, eu consigo ver assim, a Cris Carvalho se consolidou como uma marca que, assim, era como é que fala? Uma cliente que valorizava os fornecedores, tanto que eu tenho amigos fornecedores até hoje que são amigos meus, que é a minha rede de apoio, né, que é o nosso networking, que a gente fala é isso. Como você vai construir essa marca para quando você precisar dessa marca no mercado? Agora, por exemplo, eu não quero, talvez, trabalhar numa empresa, quero dar palestras. Você já precisa, né, ter uma marca também consolidada no mercado. Quero ser consultora. Quero ser consultora, você já tem uma marca, né, que é o seu nome, que são os seus valores, que é como as pessoas veem a forma de você trabalhar, independente se você está numa empresa, numa startup, se você é autônomo como um dentista, um advogado, alguma coisa. Mas isso são coisas importantes para a gente trabalhar. Eu falei de pilares aqui muito importantes, né, Beta, que a gente falou. A gente falou primeiro, assim, de colocar a diversidade junto, ou seja, trabalhar junto. Por exemplo, Diversidade de verdade. diversidade de verdade mesmo, com pessoas diferentes, de várias idades, de várias culturas, de várias raças, etnias, tudo. Mas não é só para inglês ver. São pessoas mesmo que você queira que criem com você. Outra coisa que a gente falou importante é a curiosidade. Porque a gente chega, imigrante. Vou dar outro exemplo, abrir um parênteses enorme aqui. Entrando em Portugal. Agora entrando numa outra seara, uma outra seara aqui. Imigrante. A gente chega aqui se achando, né? A gente chegou aqui 20 anos, né? De crachá. Só empresa conhecida, né? Se eu chegar no Brasil e falar, trabalhei aqui, lá, não sei o que, todo mundo, pô, vocês trabalham. Cheguei aqui, eu falava o nome da empresa, era assim, cara de paisagem. Então você já chega aqui, assim, toda a sua bagagem, ela não faz tanta diferença quanto onde você tem suas raízes, você tem toda Nenhuma, né? toda essa Aqui já você tem aqui já tem sutil, que às vezes ela pode fazer nenhuma diferença se você tem 40 e poucos anos. Não, se você é mulher, tem 40 e poucos anos, não faz diferença. E você não fez um mestrado aqui, uma graduação. Exatamente. Salvo algumas exceções. Mas, assim, poucas. o que a gente vê no nosso meio é isso. Então, você vem migrar. O primeiro Desculpa, porque não é de tecnologia, gente. Tirando tecnologia, quem trabalha com tecnologia
é outro cenário aqui em Portugal, tá? A gente está falando aqui de um cenário Ou de generalistas, porque isso, eu vi até um futurista falando, eu que abro todos os parênteses, mas eu vou voltar no parênteses da imigração, mas é porque você foi falar isso aqui, o TI é muito valorizado, é específico, beleza. Só que, cada vez mais, os futuristas, acho que são futuristas, futuristas que falam, né? Eles estão desenhando o futuro, eles estão vendo que o mercado de trabalho está se desenhando para os generalistas, que eles chamam até de criativos generalistas, ou generalistas criativos. Por quê? Porque a parte específica a gente já sabe, já está vendo aí, a gente tem muita tecnologia que vai fazer a parte mais técnica, a parte mais braçal, a parte. Agora, a gente precisa de generalista com bagagem, com toda essa nossa ferramenta para poder crítico, né? pensamento crítico, solução de problemas com inteligência emocional, até para a gente poder lidar com uma inteligência artificial. Porque não adianta você chegar para a inteligência artificial e achar que ela vai te dar tudo né, uma receitinha de bolo, não é? Se você não fizer o input certo, você também não consegue. Então, a gente precisa ser generalista, e isso no futuro vai ser valorizado. Atualmente, ainda não é assim. Então, quando a gente chega aqui em Portugal, a gente acha que vai ser só uma extensão. Eu achava também. Vamos chegar aqui, vamos demorar 6 meses, né? Gente, mas aqui o mercado é bem menor também. Mas bem menos empresas, bem menos gente, mas a gente acha que a gente vai chegar aqui e vai logo ser. Mas a gente, porque né, lá no Rio de Janeiro, né, aí a gente chega aqui para 6 meses. Poxa, não é fácil para acima de 40 anos, pelo menos a maioria das pessoas que eu vejo também tem essa dificuldade. Então, Muita gente se reinventa, né? exatamente. Então, o mercado pequeno, Portugal é pequeno. Tem problema de contratação de 40 a mais? Tem. Como eu acho que na maioria do mundo, não posso falar pelo mundo, mas posso falar pelo Brasil e por Portugal, que realmente tem. Nós ainda somos mulheres de 40 a mais. Aí o mercado fica um funil. Então, o que a gente vê aqui são muitas mulheres, muitas pessoas se reinventando, olhando isso. Né? Tem o Marcelo Antoni, que a gente vai dar aqui vários exemplos, porque ele é conhecido, mas que ele se reinventou, ele está aí com uma segunda profissão, como bem disse. E tem muitas mulheres fazendo a mesma coisa, muitas mulheres que vieram para cá, né, ou acompanhar seus maridos, ou estudar e tal, e que não conseguem emprego na sua área, eu posso falar por mim, e acabam buscando outras formas de trabalho e acabam sendo bem-sucedidas também, né? Porque é isso, não existe só o formal. Né? Outro dia eu estava vendo um podcast novo da Luna Piovani, Não Me Gastem, e aí ela conversa com uma portuguesa que agora não me vem à cabeça o nome dela. Depois a gente coloca na descrição. E aí essa portuguesa fala assim, mas aqui tem muitas empreendedoras, muitas mulheres empreendedoras. Eu fico impressionada com a quantidade de brasileiras empreendedoras. E aí, eu ouvindo aquilo ali, eu falei, gente, é claro, ela não sabe qual é a realidade, né? Nossa, quando a gente chega aqui. Não necessariamente a gente chega aqui querendo empreender. A gente chega aqui querendo trabalhar na nossa área, a gente chega aqui querendo mudar de área. Querendo mudar de área, mas querendo trabalhar numa empresa, até para ter essa experiência multicultural, né? De forma mais inteira, porque quando você está inserida numa empresa, você tem, sim, essa questão multicultural. Aqui em Portugal tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então, você está mais inserido, né? Nessa questão da sociedade culturalmente. Mas é muito difícil, gente. Não é. A gente é empreendedora pela escassez. Não, e assim, e tem oportunidade. Existe mercado para o empreendedorismo aqui. E nós, brasileiros, brasileiras, temos um diferencial muito criativo que quebra um pouco o padrão. Não estou falando que a gente é melhor ou pior, estou falando que a gente quebra os padrões. Ela até fala nesse episódio, e que, assim, que ela fica impressionada com a nossa capacidade de se reinventar. Então, a gente não pode também desconsiderar isso, né? Quem imigra também não pode desconsiderar esse nosso valor, que é um diferencial. E que, às vezes, quando a gente está muito tempo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, a gente não olha para esse lado. Mas aí, quando vem a necessidade e a gente começa a olhar com curiosidade para a gente mesmo, né? Aí a gente fala, poxa,
não podia fazer determinada coisa, sabe? São muitas possibilidades, gente. Eu conheço pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço aqui não estão nas suas áreas. Conheço pessoas que chegaram a fazer mestrado ou pós-graduação, mas não necessariamente estão nas suas áreas. Não conseguiram, Eu conheço dentista que virou ou fotógrafo. não conseguiram, ou não teve a chance, sabe? Ou não era remunerado pelo que deveria, porque a questão da remuneração também é uma questão aqui. Então, você vem com o salário do Brasil e você tem a expectativa de chegar aqui e ganhar o mesmo salário. E não é o que vai acontecer, porque você acabou de chegar. E ele vai valorizar um profissional português que tem uma formação aqui ou vai valorizar uma pessoa que acabou de chegar, né? Então, isso é uma realidade. Mas eu também conheço pessoas que estão empregadas formalmente. Normalmente são pessoas mais jovens, que chegaram aqui mais jovens, conseguiram seus empregos, tiram tecnologia e estão empregados. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está nessa situação, quando a gente ou está querendo, né, mudar de carreira, fazer uma transição de carreira, ou porque a gente não tem emprego e está querendo um novo emprego, é também porque essa dificuldade toda, de quando a gente tem mais de 40 anos, é, dá um baque na nossa autoestima, mexe com a nossa autoestima. A gente ouviu de uma participante de um workshop que eu facilitei e que a Beta participou, que ela chegou para mim e falou: Cris, não, hoje eu estou no limbo. Parece que todos esses anos que eu tenho de experiência não servem de nada. Por quê? Porque ela está na busca de um emprego formal e não consegue. Ela é mulher, mais de 40 anos, está aqui em Portugal, imigrante. Mas não foi só, a gente não viu isso só de imigrante. Não, até portuguesa, né? Eu conheci também, nesse mesmo workshop, eu conheci uma portuguesa, 41 anos, que falou que quando ela terminou a faculdade de Direito, ela tinha 30 e ela já era considerada velha pelo mercado. Ela se formou em Direito e agora fez formações para entrar na área de tecnologia. E ainda assim está difícil. E ela é portuguesa. Então, assim, é uma questão. Mas aí, cabe a gente, isso que a Cris falou, a questão da autoestima, não é que querendo ser, né, ver só o lado cheio, Poliana. ser poliana, né, visão poliana, mas cabe a gente pensar aonde a gente vai colocar a nossa energia. Em olhar para o problema, a gente sabe que o problema existe, é um fato, ele está aí. E é um problema estrutural. É um problema A gente não vai conseguir mudar agora. Exatamente. Então, se eu não consigo mudar esse problema, como é que eu vou em busca da solução? E acho que aí é que a gente, né, como podemos olhar para a nossa experiência, para a nossa vida, para a nossa carreira e, em vez de focar no problema, trazer uma solução para a nossa realidade. Trazer ideias, né? Como é que a gente pode pegar esse nosso mosaico, que é a nossa vida, juntar isso tudo e olhar para isso e falar assim, ué, mas isso aqui, né? Talvez a minha facilidade de falar, a Beta com a facilidade de conectar pessoas e assuntos. Como é que isso junto pode surgir alguma coisa? E pode ser valorado, né? Como é que eu posso valorar e aí pensar naquilo que você faz com facilidade, que o exemplo do Marcelo Antônio para mim é sensacional. Como é que ele simplesmente indicou amigos para um amigo corretor? E vendeu 3 apartamentos, fez 3 vendas. Então, assim, talvez não, né? Todos nós temos habilidades e facilidades que a gente pode não estar vendo. E ele ainda tem que usar o que ele tem de poder, né? Que é o poder pessoal dele. Ele sabe falar bem, ele sabe falar para as câmeras, né? Porque é ator. Ele provavelmente se comunica muito bem, porque se ele conseguiu vender 3 apartamentos, Tem uma rede de contatos. tem uma rede de contatos boas. Então, assim, olha também, cada um de nós, a gente pode olhar e fazer esse mapeamento, né? Mapear aquilo que eu faço com facilidade, olhar para dentro quais são as minhas necessidades, o que eu posso entregar de valor para o mundo, gente. Porque, às vezes, a gente pensa que eu só tenho aquele trabalho ali para fazer, estou entregando o que a empresa, né? O valor da empresa, o propósito, mas qual é o teu propósito? O que a gente pode entregar de valor para o mundo? Talvez tenha aí uma coisinha guardada que você nem imagina que pode fazer a diferença na vida de alguém. E a gente parar para pensar, porque quando a gente fala em propósito, né, Beta? Às vezes as pessoas pensam, o propósito é acabar com a fome do mundo, né? Coisas grandes. Não! O seu propósito é fazer um bem à pessoa, né? Aquilo que você faz bem, você ajudar a pessoa. E como que você pode
além de ajudar a pessoa, você também ganhar. Porque a gente vive numa sociedade capitalista, ponto, né? A gente também quer reconhecimento do nosso trabalho. Sim. Então, existe valor pelo que a gente entrega. A gente não vai fazer só porque é fácil para a gente que é de graça. Não, isso tem um valor. Não tem valor para outra pessoa? Quanto que essa pessoa, né, está disposta a pagar por um valor nosso? A gente vai estar trabalhando com o nosso propósito. E não é feio ganhar dinheiro com o nosso propósito, com as coisas que a gente sabe fazer bem. Porque a outra pessoa não sabe fazer isso bem, mas sabe fazer outro. Então, a outra pessoa vai trabalhar com o propósito dela para outra pessoa. Aí vai ajudar essa outra pessoa, que vai ajudar a outra, que vai ajudar a outra. E nisso a gente tem um sistema virtuoso, né? Que é um pensamento sistêmico. Acho que isso é muito bacana. Eu acho que é isso, assim. Acho que o que a gente queria passar aqui hoje, né, é essa a ideia. Assim, seja curioso, Fale com fique com pessoas. as pessoas, busque ajuda, vê quem é que pode te ajudar nesse processo, porque às vezes não é fácil fazer sozinho. Exatamente. E às vezes você fala, poxa, eu estou muito boa nisso. Mas, pô, nesse outro aqui, eu não estou. Então, por exemplo, eu estou muito boa em falar, mas será que eu sou boa em pegar todas as minhas ideias, tudo que eu sei me comunicar e eu sei transformar no produto? Às vezes não. Então, eu preciso de uma ajuda. Quem pode me ajudar com isso? E acredite no seu potencial. Porque se você foi capaz de construir uma carreira até aqui, não pense que acabou. Você tem muita coisa para dar. E tem muita forma diferente de trabalho que a gente ainda não sabe, né? Eu ainda quero descobrir também outras formas. Gente, obrigada! Obrigada, gente. A gente vai colocar aqui essas referências que a gente falou, vai estar aqui na descrição do vídeo ou do áudio. E até o próximo. Até semana que vem. Beijos!